Gente, que alegria que eu tenho no meu coração de poder estar aqui com vocês nesses dias. Ontem ainda conversávamos com a Camila, com o Márcio, falei um pouco pro William também, a respeito do tamanho da alegria que está no nosso coração, em poder ver isso acontecendo aqui, ver esse congresso acontecendo, mas principalmente ver um povo se levantando aqui, vivendo um avivamento. Você crê que você vive num avivamento? Amém? A gente gosta muitas vezes de apontar avivamentos no momento em que o movimento tomou uma proporção de milhares e milhares de pessoas. Mas a gente não pode esquecer que o avivamento ele já é avivamento quando ele começa com 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Quando ele tem 1000 pessoas, ele continua sendo o mesmo avivamento que ele era no começo. Ele apenas foi espalhado para outras pessoas. Então você crê que você vive num avivamento? Amém? Fala para quem está do seu lado, nós vivemos um avivamento. Sabe, eu quero compartilhar algo com você, bem simples, bem rápido, e eu quero que a gente tenha um tempo para orar. Foi isso que eu senti no meu coração. Eu creio que o Espírito Santo quer liberar algumas coisas proféticas sobre nós nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Amém? E eu quero junto com vocês poder liberar isso, ativar isso dentro dos nossos corações e poder sair daqui para viver uma nova dimensão do que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, quando eu penso em simplificar as coisas, e eu sou um cara que gosta muito de simplificar algumas coisas, a minha inclinação é ser o cara das exatas, eu não sou o cara das humanas, então a minha inclinação sempre vai ser a simplificar as coisas, a encontrar o caminho mais fácil, a encontrar o raciocínio mais lógico, a procurar a solução mais curta e mais rápida. Então, eu gosto de pensar que existem algumas formas de se simplificar coisas, mas para mim, falando sobre vida espiritual, falando sobre vida com Deus, falando sobre ser igreja, para mim uma das melhores formas que nós temos de simplificar coisas é nós entendermos caminhos e verdades bíblicas a respeito daquilo que Deus pensa sobre nós e a respeito daquilo que Deus quer que nós façamos. Meu irmão, você sabe muito bem que, vou te dar um exemplo para você entender, eu não conheço Pato Branco tão bem, já vim para cá algumas vezes, mas eu não conheço muito bem a cidade. Então eu sei ir em alguns lugares aqui, poucos lugares, que eu sei ir sem ninguém precisar me guiar. Mas, por exemplo, se eu chegar aqui e eu precisar ir num lugar e você falar, esse lugar é perto de tal ponto, é perto do Subway, eu sei chegar lá no Subway. Você falar, é perto do Subway, eu vou chegar lá no Subway, eu sei que é lá perto, eu vou ficar rodando, eu vou procurar aquele lugar até eu encontrar, vou pedir informação. Mas é diferente de você que mora aqui. Você vai sair daqui e ir naquele lugar, e você vai gastar muito menos tempo do que eu, muito menos energia, muito menos combustível, pelo simples fato de que você sabe qual é o caminho mais simples para chegar nesse lugar que você precisa chegar. Não é isso? O nosso problema na vida cristã é que muitas vezes o nosso coração está inflamado por uma coisa boa, que é um desejo de ver o reino de Deus manifesto, que é um desejo de que o avivamento que nós vivemos aqui se espalhe para fora da igreja e alcance toda essa cidade, que eu sei que esse é o desejo de vocês, não é? Amém? E essas coisas são muito boas e é muito importante que o nosso coração queime todos os dias por isso. Agora, meu irmão, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Quando nós pegamos esse desejo que queima no nosso coração, esse anseio por viver mais de Deus, por experimentar mais de Deus, por ver tudo isso que nós estamos vivendo sendo levado a outras pessoas que não vivem isso. E então nós começamos a nos esforçar, a criar coisas para que essas pessoas experimentem a mesma coisa que a gente. E então nós criamos uma coisa e de repente quando nós botamos aquilo em prática, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando nós colocamos aquilo em prática, a gente percebe que muitas vezes aquilo não resulta da maneira como nós esperávamos que fosse.
Às vezes você faz alguma coisa, você cria uma estratégia, tenta alguma coisa, e você olha para as pessoas e você fica pensando, como que a pessoa não entendeu isso que eu entendi? Como que a pessoa não sentiu isso que eu estou sentindo? Como que essa cidade ainda não se dobrou diante de Jesus como eu me dobrei? Sou só eu que passo por isso ou você passa por isso também? Sabe, meu irmão, e muitas vezes a gente vai entrando em crise. Eu estou falando aqui de mim. Tudo que eu vou falar aqui eu estou pregando para mim, tá? Não estou pregando para você não. Eu estou pregando isso para mim, porque muitas vezes eu entro em crise. Porque eu fico pensando, será que é o meu desejo que está errado? Será que é o que eu estou pensando que precisa ser feito que está errado? E meu irmão, ao longo desses anos eu tenho percebido na Bíblia e tenho ouvido do Espírito Santo uma coisa que é muito simples. Que o desejo que arde dentro do seu coração, você tem um desejo por viver mais de Deus? Amém? Então fale para quem está do seu lado assim, esse desejo não é fruto do seu interior. Meu irmão, eu quero compartilhar hoje com você algumas verdades da Bíblia. Eu quero te incentivar a prestar atenção e guardar essa verdade para o resto da sua vida. Eu li um livro algum tempo atrás, e nesse livro o cara separou um capítulo do livro para falar isso. Nós cristãos experimentamos parcialmente o que Deus tem para fazer pelo simples fato de que nós não entendemos as verdades que a Bíblia diz a respeito de nós. E a gente fica clamando, pedindo, inventando um monte de coisa do nosso jeito, ao invés de abraçar a verdade que a Bíblia diz e simplesmente clamar a verdade que ela diz, que Deus está pronto para fazer o que Ele disse. Entenda uma coisa, Deus não tem compromisso com a nossa vontade, Deus tem compromisso com a palavra dEle. Amém? Deus disse que o Espírito dEle seria derramado sobre toda a terra, não disse? Disse ou não disse? Joel, ele fala isso. Se Deus prometeu que o Espírito dele seria derramado sobre toda a terra, Pato Branco faz parte desse toda a terra, da promessa dele? Amém? Então, meu irmão, o que nós temos que fazer? Nós temos que acreditar e clamar para que a verdade bíblica se cumpra. Nós precisamos, meu irmão, guardar algumas verdades no nosso coração, porque para mim o melhor meio de simplificar e ver acontecer tudo que Deus tem para fazer é a gente se mover pelas verdades que a Bíblia já disse. É a gente se mover por aquilo que Deus já deixou claro para nós, que é um caminho para que o reino dele venha. Meu irmão, eu não vou ter tempo aqui para falar sobre todas as verdades que eu já escrevi no meu caderno, que eu já vi na Bíblia. Até porque é só uma parte, porque tem 1 milhão delas que eu ainda não percebi. Essa semana eu estava lendo Salmos de novo, e eu comecei a ler, meu irmão, eu estou a semana inteira, eu só consegui ler 15 capítulos de Salmos essa semana, porque eu ficava voltando e eu ficava anotando 1 milhão de verdades que estavam naquele texto que eu ainda não tinha percebido, e são verdades que eu tenho orado todo dia para que se cumpram, porque o caminho para simplificar é você entender que se Deus pôs o desejo dentro do seu coração, é o próprio Deus que nos dará o caminho para que esse desejo se cumpra lá fora, não são as nossas ideias. Amém? Eu não estou aqui condenando as nossas ideias. Agora eu estou aqui querendo dizer para você que se nós gastarmos a nossa energia em entender os caminhos dele, em ver os caminhos que ele já deixou na Bíblia e abraçar e caminhar por esses caminhos, nós não vamos perder tempo e perder energia tentando criar eventos, criar programações, criar ideias e outras coisas para que a cidade seja impactada, quando o meio para que a cidade seja impactada já está escrito aqui. Meu irmão, Deus tem procurado geração após geração cristãos que se levantam com uma nova roupagem de uma mesma essência. Dentre as 12 tribos, existia uma tribo que era a tribo de Issacar. As 12 tribos de Israel, existia uma tribo que era a tribo de Issacar. E a tribo de Issacar tinha uma função muito peculiar dentro do contexto do reino de Israel. A tribo de Issacar tinha a função de ler o tempo. E meu irmão, ler o tempo, ele não está falando sobre esses gurus, essa galera de jogar tarô, búzios, essas coisas. A função da tribo de Issacar era entender qual era o tempo de Deus para o povo de Israel naquele tempo. Meu irmão, sabe o que Deus tem procurado? Novas pessoas que se levantem como a tribo de Issacar. Pessoas que estão dispostas a entender o tempo e a maneira de se mover, baseados em um mesmo princípio. Não são músicas que vão mudar a geração de pessoas.
não são pregadores eloquentes e que saibam falar bem da palavra que vão mudar a cidade de Pato Branco. Não é um congresso que vai mudar a cidade de Pato Branco. Tudo isso é coisa que vem do coração de Deus, tudo isso é projeto de Deus. Agora, sabe o que vai mudar a história dessa cidade? Meu irmão, porque você sabe, você que mora aqui, você sabe que várias outras épocas na história dessa cidade, igrejas se levantaram, movimentos aconteceram que tiveram grande amplitude. Mas, meu irmão, sabe o que de fato vai mudar a história dessa cidade? O momento em que nós entendermos o que, na minha opinião, é uma das verdades e dos pilares mais profundos e principais da Bíblia para nós. Que no momento em que nós levantamos um altar em adoração ao nosso Deus, o fogo do céu desce sobre esse altar. E então esse fogo que desceu sobre esse altar transforma toda a realidade da cidade. Não é o nosso trabalho, não é o monumento que nós construímos, mas é o fogo que veio. Porém, o fogo só desce quando existe um altar levantado para que esse fogo desça. Eu estou aqui nessa manhã para falar para vocês sobre o que eu tenho dito por onde eu passo, que é a pregação e a palavra da minha vida. Eu tenho falado muito sobre os construtores de altar. Se você está anotando, o tema dessa pregação é esse, os construtores de altar. Que, meu irmão, eu tenho entendido que esse é um dos caminhos que nós temos. Obrigado. Esse é um dos caminhos que nós temos para simplificar nossa história e para poder ver tudo aquilo que o céu deseja derramar sobre a nossa cidade, sendo derramado sobre esse lugar. Amém? Ontem o pastor Ronald falou algo aqui muito precioso. Ontem ele falou sobre você amar as pessoas. Ele citou alguns avivamentos. E, meu irmão, uma coisa que eu não sei se você gosta de ler sobre avivamento. Eu concordo com o pastor Ronald, o especialista sobre avivamento aqui é o Jones. Mas eu gosto um pouco de ler sobre avivamento também. E, meu irmão, esses dias atrás eu percebi uma coisa. Eu estava lendo a respeito de alguns avivamentos, a respeito de alguns reformadores da igreja, a respeito de alguns dos avivalistas, e fui estudando todos esses caras, Calvino, Lutero, Moody, Charles Finney, John Wesley, todos esses caras. E então, enquanto eu ia estudando e conversando com algumas pessoas, eu me toquei de uma coisa na conversa com as pessoas. E isso ao longo de um tempo, em Laranjeiras e em outras cidades. Eu percebia que sempre que nós falávamos a respeito dessas coisas, do avivamento que aconteceu na Rua Azusa, do avivamento lá no país de Gales, do avivamento da Escócia, do avivamento nas Ilhas Fiji, na Inglaterra e tantos outros lugares que a história nos conta de uma manifestação poderosa da presença de Deus. Eu percebia todas as pessoas comentando e falando e demonstrando que o foco delas. E, meu irmão, você precisa entender que quando o seu foco está sobre determinada coisa, o seu subconsciente vai coletar daquelas coisas os pilares para que você construa algo tentando reproduzir aquilo que te influenciou. E eu percebia que o foco daquelas pessoas estava no fato daqueles movimentos terem alcançado milhares de pessoas, daqueles movimentos terem influenciado nações inteiras, daqueles movimentos terem gerado milhares e milhares de convertidos. Meu irmão, isso são coisas boas. Entenda isso, isso é coisa boa. Agora me mostra um lugar na Bíblia onde Deus nos incitou a clamar para que multidões viessem às nossas igrejas. Me mostra um lugar na Bíblia onde Deus nos incitou a clamar para que milhares e milhões de pessoas viessem participar dos nossos movimentos. A gente precisa separar as coisas. Você concorda comigo que Deus quer que milhares de pessoas se convertam e venham às nossas igrejas e conheçam Jesus? Você concorda com isso? Agora, meu irmão, o problema é que quando o nosso foco está sobre essas coisas, nós esquecemos do que para mim é o motivo do porquê todos esses avivamentos aconteceram. Se você for ler esses avivamentos, você vai perceber poucas coisas em comum entre todos eles. Porque são países diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles começaram e se manteram até quando eles acabaram, com um grupo enorme de pessoas que se reunia para construir um altar de adoração ao seu Deus. E a presença de Deus foi se tornando tão real,
tão poderosa naqueles lugares. O fogo do céu começou a descer de uma maneira tão intensa sobre aqueles lugares, que as pessoas começavam a se aproximar, a se achegar, e então de 50 elas se tornaram 500, de 500 elas se tornaram 5.000, de 5.000, 50, de 50, 5 milhões. E meu irmão, para mim o foco de todos os avivamentos está no fato de que o avivamento aconteceu muito tempo depois que um grupo começou a buscar a presença de Deus intensamente, porque a Bíblia vai dizer de Gênesis a Apocalipse uma verdade absoluta do Evangelho: Deus criou você para se relacionar com Ele. Fala para quem está do seu lado: Deus criou você para se relacionar com Ele. Meu irmão, entenda isso. Deus não criou você para cumprir tarefas. Deus não criou você para ser um funcionário do mês que atinge os objetivos. E aqui, meu irmão, eu quero deixar um alerta para você também não querer usar isso para ir para um outro extremo de não querer fazer nada. Então agora eu vou sentar numa cadeira igual um monge e vou ficar aqui porque Deus me criou para me relacionar com Ele. Não, esse é o pilar sobre o qual você constrói tudo o que Deus fará na sua vida. Mas ainda assim, Deus continua nos chamando para sermos um canal, para que as pessoas lá de fora entendam o mesmo princípio que nós precisamos entender. Deus não nos chamou para sentar num banco e ser parte de uma igreja. Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Ele não nos chamou a cumprir tarefas. Nós não estamos aqui para perpetuar um legado de um Deus que viveu uma coisa linda, mas morreu. Nós estamos aqui para nos relacionarmos com esse Deus que fazia maravilhas e continua a fazer as mesmas maravilhas que fez em outros tempos. O nosso problema, meu irmão, é que nós muitas vezes, e toda vez que eu falo nosso, entendo que eu estou falando isso para mim, porque eu faço isso muito e luto com isso o tempo inteiro. A gente fica criando ideias: eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer desse jeito, e a gente esquece de fazer o principal. Todas as ideias são boas, tudo que Deus nos inspirar a fazer é bom. Agora, desde que antes disso nós façamos a mesma coisa que os avivalistas, os reformadores, todos os avivamentos passaram, nós construamos um altar para que o fogo dele desça sobre esse altar, e então esse fogo flua através das ideias que ele colocar nas nossas vidas, para que essa cidade seja impactada pelo fogo dele, não pelas nossas ideias. Meu irmão, as nossas ideias são só o caminho para que esse fogo se espalhe. Agora, nós podemos ter ideias, se nós não tivermos fogo, as nossas ideias não prestam para nada. Você está conseguindo entender isso? Meu irmão, um dia eu li um relato, nesse tempo, nesses anos, enquanto Deus me falava isso, eu li um relato sobre o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aquele relato gritou para mim essa verdade. Aqueles caras, se você lê o avivamento, se eu estiver errado, Johnny, você me corrige, mas pelo que eu estou lembrando era isso. Eles começaram a se reunir numa casa, e eles se reuniam lá com um violãozinho, e eles começavam a cantar e a adorar ao Senhor e a orar juntos. E eles não tinham aquilo como um culto, não tinha alguém que sentava lá: nós vamos dar uma palavra e ministrar a vocês agora. Mas eles estavam lá com um único objetivo: todos eles juntos iam levantar um altar para adorar ao Senhor. E então aquela pequena reunião começou a crescer, e chegou um ponto que eles não couberam mais naquela casa que eles estavam. Então eles alugaram um barracão, e eles foram para aquele barracão não para montar uma igreja, porque a igreja da Azusa existe hoje, mas naquela época ela não era uma igreja. Eles se reuniam para adorar ao Senhor. E então eles ficavam lá, eles começaram a fazer aquilo por algumas horas, e de repente aquilo se tornou uma manhã toda. Aí a manhã já não era o suficiente mais, eles ficavam a manhã e a tarde inteira. E teve dias que eles chegavam lá às 7, 8 da manhã e iam até às 10, 11 horas da noite, meia-noite. E enquanto eu li esse relato, uma pessoa contou uma história do que aconteceu com ela. Essa pessoa contava que ela caminhava, ela não era cristã, ela não conhecia Jesus. E ela estava passando na rua, ao lado do barracão onde as pessoas estavam reunidas, construindo um altar ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando a presença dEle, não com o desejo de que Ele desse alguma coisa para essas pessoas, mas pelo simples fato de ter a presença dEle, se alegrar com a companhia dEle. E essa pessoa diz que enquanto ela passava por ali, ela via pessoas que estavam passando ali, e essas pessoas caíam no chão endemoniadas. Lembra bem, estava todo mundo para dentro do barracão, não tinha ninguém para fora. Essas pessoas caíam na rua endemoniadas,
E elas eram libertas, sem ninguém orar com elas. E depois de serem libertas, elas eram batizadas no Espírito. E elas levantavam falando em línguas. E elas entravam naquele barracão e ficavam lá, exaltando ao Senhor e construindo um altar ao Senhor. Pelo simples fato de que não são as nossas ideias que transformam a cidade, mas é o fogo do céu que desce sobre o altar, que expulsa os demônios, que liberta as pessoas e que batiza elas no Espírito Santo. Em Azusa ninguém se preocupou em construir alguma coisa primeiro, eles se preocuparam em levantar um altar primeiro, porque depois que o fogo do céu vem, o avivamento se espalha, e aí sim a gente vai se preocupar em como que nós vamos estruturar e manter as milhares de pessoas que vão se achegar a essa casa aqui nessa cidade, porque eu creio que nessa manhã Deus está levantando aqui uma geração como a geração de Azusa, como a geração da Ilha Sige, como a geração da Inglaterra e de tantos outros avivamentos, que entendeu o princípio básico da palavra. Cristianismo não é religião, ele é um relacionamento. Zacarias ele fala que não é por força e nem por violência, ou seja, não é na força do nosso braço, nem da nossa inteligência, não é tentando obrigar as pessoas a aceitar a nossa verdade, mas ele diz, não por força nem por violência, mas a obra de Deus ela acontece mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero ler um texto com você, só para você não achar que eu estou inventando tudo isso. Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis capítulo 18, a partir do verso 23. Eu quero que você preste atenção nessa história. Eu vou ler a história toda. Ela é um pouco longa, mas eu quero que você leia comigo e preste atenção. E nós vamos reparar aqui juntos algumas verdades que esse texto traz para nós. Aqui ele está falando sobre o encontro de Elias com os 450 profetas de Baal. Você sabe bem esse texto, você conhece, é uma história muito conhecida. A Bíblia fala assim, 1 Reis 18, no verso 23, a partir do 23. Elias está falando assim, e tragam-nos 2 novilhos, e escolhamos eles para si um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, mas eu também não acenderei o fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, é boa essa palavra, ou é boa essa ideia. Então disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe acendais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam, e então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Mas não houve resposta, ninguém respondeu, e saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo, clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa para fazer, ou que planeja alguma viagem, e talvez esteja dormindo. Então gritem mais alto, porque vocês precisam acordá-lo. E assim eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, mas não houve voz, e nem resposta, e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com as 12 pedras construiu Elias um altar.
em nome do Senhor, e fez uma valeta ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais: faz isso uma segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: faz a terceira vez. E fizeram a terceira vez. E a água correu ao redor do altar e encheu também a valeta. E quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Meu irmão, presta atenção nesse texto. Eu quero mostrar para você que o simples fato de nós entendermos uma verdade bíblica muda a nossa postura, muda a nossa ação e gera o resultado pelo qual o nosso coração queima. Meu irmão, pensa aqui uma coisa comigo. Faz de conta que você não conhece essa história. Faz de conta que você não sabe o que aconteceu. E imagina que essa situação está acontecendo com você. Então pensa que você, pastor William, pastora Nina, reuniram vocês e falaram assim: galera, nós vamos num monte, todo mundo orar. Eu não sei se você gosta de ir no monte orar, mas eu gosto. Tanto que eu fiz até uma música falando que eu vou subir no monte. Meu irmão, porque é bom ir lá, você vê os matinhos acender, é mó legal. Aí, meu irmão, pensa que você foi no monte orar. Aí chegou lá, você, pastor William, pastora Nina, toda a galera. Quando vocês chegaram no monte orar, vocês encontraram 450 macumbeiros lá em cima. Eles estão lá, fazendo as catiças deles, as coisas, tudo lá. E daí, meu irmão, esse é o panorama, é o que Elias encontrou. Os profetas de Baal, os macumbeiros da época. Elias chega no monte. Quando ele chega lá, meu irmão, muito provavelmente, a Bíblia não diz o que Elias foi fazer lá. Então ela não está dizendo que ele foi lá para encontrar os profetas de Baal. Então a gente pode pensar que Elias foi para lá fazer o que o profeta fazia: ir para o monte orar. E ele chegou lá e encontrou aqueles 450 caras lá. Aí, meu irmão, vamos pensar aqui. Esquece o texto, vamos pensar humanamente as possibilidades que Elias tinha e que nós no lugar dele teríamos. Primeira possibilidade, pensa assim: você concorda comigo que Elias era um cara cheio do Espírito de Deus? Amém? Todos os profetas eram homens cheios do Espírito de Deus. Então vamos pensar em nós. Você crê que você é cheio do Espírito de Deus? Amém? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Então a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, no mesmo momento que você o recebeu como Senhor e Salvador, você recebeu todo o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não é derramado em medidas, mas ele é derramado por inteiro. Então nós todos estamos cheios do mesmo Espírito que habitava em Elias, o Espírito Santo de Deus. Então pensa comigo, o Novo Testamento, Jesus disse, Paulo depois repetiu isso, que o Espírito Santo e o sangue da cruz nos dão autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, para declarar a liberdade aos cativos, para expulsar os demônios. Você crê nisso, que você tem essa autoridade? Você crê que Elias tinha essa autoridade também? Amém? Então você concorda comigo que essa era uma opção que Elias tinha. Ele podia chegar lá, olhar para todos aqueles caras e sair metendo a mão na cabeça de todos aqueles endemoniados, expulsando demônio, todo mundo. Podia ou não podia? Ele era cheio do Espírito Santo. Os demônios precisavam se dobrar diante da glória de Deus. Agora presta atenção nessa frase. O Espírito Santo precisa se prostrar diante, os demônios, as pessoas precisam se prostrar diante da glória de Deus. Guarda essa frase com você. Aí, essa era uma opção. Elias usou essa opção? Não. Ele podia ter usado, mas ele não usou. Você não vê Elias chegando ali, saindo, metendo a mão na cabeça da galera, expulsando demônio de todo mundo. Talvez essa seria uma opção para nós. Talvez isso seria o que você fizesse, mas não foi o que Elias fez. Vamos pensar numa segunda opção. Elias chega lá
E você concorda comigo que Elias era um cara inteligente? Você concorda comigo? Porque, meu irmão, para o cara ser profeta, ele precisava ser inteligente. Ele precisava conhecer as leis que existiam até então. Ele precisava entender a cultura e entender a maneira como Deus se manifesta. É por isso que eu falo que as pessoas que dizem que os crentes são burros, na verdade burras são elas. Porque para ser crente você tem que ser muito inteligente. Para você entender os princípios de Deus e a maneira como Ele se move, meu irmão, você precisa ser muito inteligente. Elias era um cara inteligente. Você concorda que ele tinha opção comigo? Porque talvez, isso é uma coisa que também depende de temperamento. Talvez Elias era aquele cara mais pentecostal, aquele cara do reteté, do sapatinho de fogo. Ele podia chegar lá, meter a mão na cabeça de todo mundo, e demônio, ver aquela loucura. Era o cara que gosta do movimento. Ou Elias podia ser aquele cara mais fleumático, aquele cara mais tranquilão, aquele cara que evita a confusão, aquele cara que ia chegar para os 450 profetas de Baal e falar assim: gente, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, tomar uma coca, vamos conversar. Vocês dizem para mim por que vocês acham que Baal é melhor, e eu vou dizer para vocês por que eu acho que Deus é melhor. E nós vamos argumentar. Vocês me contam as coisas que Baal já fez, eu vou contar para vocês as coisas que Deus já fez. A gente vai aqui. Vocês falam aí o que Baal fez, eu vou contar para vocês que eu orei e o meu Deus está 3 anos e meio sem chover. Baal já fez isso? Não sei. Meu irmão, você concorda que essa era uma opção que ele tinha? Tinha ou não tinha? Meu irmão, é uma opção que a gente tem também. A gente pode meter a mão na cabeça e expulsar o demônio. A gente pode sentar e tentar usar o intelecto, argumentar, explicar, pegar a Bíblia, pegar as verdades absolutas da sociedade, da psique humana, da cultura, da ética, do que você quiser, e argumentar e tentar provar que eles estão errados e nós estamos certos. Agora, meu irmão, Elias usou dessa possibilidade? Não. Meu irmão, quando eu leio esse texto, eu percebo inserido nessa história uma grande verdade, que quando nós entendemos isso, muda todo o panorama da nossa vida. A Bíblia está deixando claro nesse texto e vários outros, que eu não vou ter tempo para dizer aqui para você, mas se você estudar a história de Abraão, a história de Josué, a história de Davi, a história do rei Josafá e tantos outros, você vai perceber a mesma verdade inserida numa roupagem diferente, numa situação diferente, mas a verdade é a mesma, que a guerra das nossas vidas é uma guerra de altar. Tudo na nossa vida é determinado por uma guerra de altar. O que vence não é quem grita mais alto para expulsar o demônio. O que vence não é quem tem o intelecto mais desenvolvido e argumenta melhor. O que vence é o altar o qual você deixou ficar mais alto. E aqui entenda a altura, eu estou falando sobre profundidade, sobre intensidade. Meu irmão, perceba no texto que você leu comigo, Elias podia ter expulsado os demônios, mas não fez. Elias podia ter argumentado, mas não argumentou. Ele reúne os 450 profetas de Baal e fala para eles assim: sabe como é que nós vamos resolver essa questão? Vocês estão dizendo que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, assim como a sociedade diz que esse Deus que a igreja prega é mentiroso, que o Deus verdadeiro é um Deus banal, um Deus que tolera qualquer coisa, um Deus que tolera todos os tipos de pecado. Meu irmão, Deus ama você incondicionalmente, mas Deus não tolera todas as coisas. Você precisa entender isso. Mas a sociedade quer pregar um Deus que não é o Deus verdadeiro, e eles têm se levantado para bater de frente com a igreja. Esse Deus que vocês pregam é mentiroso, essa religião prende, essa igreja não sei o que, e eles vêm inventando um monte de mentira. E agora a sociedade vai se levantar, a ideologia de gênero, agora a prostituição vai tomar conta, a corrupção e não sei o que. Eles vão inventando e gritando um monte de mentiras. E o problema é que nós estamos tentando rebater essas mentiras, às vezes, na gritaria, no argumento, quando nós temos um único meio de fazer as coisas acontecerem: levantar um altar, para que o dono de todas as coisas, o dono da verdade, o dono da palavra, aquele que possa se manifestar aqui e destronar todas as mentiras. A Bíblia fala no Novo Testamento que aquele que é inabalável chacoalharia as estruturas da terra para que todas as coisas inabaláveis caíssem, todas as coisas abaláveis caíssem e só as inabaláveis permanecessem. Meu irmão, você tem poder para chacoalhar a terra? Você sozinho não tem. O nosso poder para chacoalhar a terra é levantar um altar e deixar aquele que sustenta a terra nas suas mãos.
desça sobre esse altar e chacoalhe a terra para que todas essas mentiras caiam e a verdade do evangelho se levante. Elias chega para eles e fala assim: sabe o que nós vamos fazer? O princípio que Deus criou e que rege a minha vida e que deveria regir a vida de todos os cristãos. Nós vamos construir um altar. Fala, nós temos aqui 2 novilhos. Eu vou deixar até vocês escolher o novilho que vocês querem, para vocês não acharem que é porque o meu novilho era melhor que o de vocês. Escolhe vocês primeiro. E vocês vão pegar esse novilho, vocês vão levantar um altar, vocês vão arrumar lenha, vocês vão colocar esse novilho sobre a lenha. E ele fala assim: mas vocês não vão pôr fogo lá. Porque fogo humano impressiona as pessoas, mas o fogo dos céus transforma as pessoas. Então, vocês não vão pôr fogo. Se esse Deus de vocês é verdadeiro, vocês vão começar a clamar. E Baal vai tacar fogo nesse troço aí. E se Baal tacar fogo nesse troço, eu vou me prostrar diante de Baal e vou reconhecer que Baal é Deus. Ele larga os caras lá, e ele senta do lado. E a Bíblia diz que eles fazem tudo e começam a fazer o gritedo deles, e a barulheira. E chega uma hora que a Bíblia diz que eles começam a se cortar, a se machucar. E Elias começa até a provocar eles, fala assim: acho que vocês precisam gritar mais alto. Acho que o Deus de vocês deve estar viajando, ele não está ouvindo. Grita mais alto para vocês acordar, ele deve estar dormindo. E meu irmão, eles ficam e nada acontece. Uma hora Elias levanta e fala assim: gente, já deu o horário de vocês, Deus não veio até agora, então ele não vem mais. Uma vez um pastor falou isso para nós. Nós estávamos numa vigília, deu um tempo de vigília. Ele chegou assim: se Deus não falou nada até agora, não vai falar mais, vocês podem ir para casa dormir. Mas fecha parênteses, é só um comentário. Aí, meu irmão, o Elias chega lá e fala assim: pronto, então vocês já levantaram o altar de vocês, agora é a minha vez. A nossa guerra é de altar. Não interessa o que vocês têm para me dizer, para argumentar comigo, nem o que eu tenho para argumentar com vocês. A minha verdade não é o meu verbo, a minha verdade é o verbo vivo. Ele diz por ele mesmo, ele se revela, ele fala por ele mesmo. Então deixa que eu vou levantar o meu altar agora. E a Bíblia diz que ele começa a construir o altar dele, ele coloca a lenha e ele coloca o sacrifício sobre o altar. E meu irmão, aqui tem algo muito interessante, porque a Bíblia fala, quando ela fala sobre construir altar, ela fala sobre uma vida de adoração. Você precisa entender isso, porque isso faz parte da verdade que eu estou tentando explicar para você. A Bíblia não está falando sobre um momento de adoração. Nós temos momentos de adoração juntos, por exemplo, como nós tivemos aqui nessa manhã. Nos reunimos todos aqui, cantamos canções juntos, como vocês têm, às vezes quando vocês se reúnem aqui, eu vejo algumas fotos na tenda, nas sextas-feiras, sábado, vocês se reúnem, eu vejo umas fotos, uns vídeos. São momentos de adoração que vocês têm todos juntos. Isso faz parte do contexto maior, que é a construção de altar, que é uma vida de adoração. É uma coisa que você faz o tempo todo, todo dia, sozinho e junto com as outras pessoas da igreja. Quando Elias está fazendo aquilo ali, ele está levantando aquele altar, construindo aquele altar, ele está falando sobre essa construção de uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Mas meu irmão, ele faz algo interessante nesse meio, porque ele não apenas desenvolve, ele não apenas está deixando para nós um princípio de se desenvolver uma vida de adoração, mas ele deixa para nós ali uma dica sobre algo que ativa o coração de Deus. E essa dica é que no meio dessa construção, dessa vida de intimidade com Deus, nós possamos entregar a Ele ofertas extravagantes, no meio dessa vida que nós construímos. A oferta extravagante sem a vida, ela não tem tanta importância. Mas quando você constrói a vida e no meio dela você oferece coisas extravagantes a Deus, parece que você ativa ainda mais o coração dele a derramar o reino sobre a terra. Porque, meu irmão, sabe qual foi a oferta extravagante que Elias fez? Elias foi o cara que orou para que ficasse 3 anos e meio sem chover. Eles estavam no meio dessa seca. Você lembra que quando ele termina de construir o altar e coloca o sacrifício sobre o altar, você lembra o que ele faz depois? Ele pega a água e ele joga sobre o altar. Ele cavou uma valeta, essa valeta era funda, ela não era rasinha. E a Bíblia diz que ele joga a água sobre o novilho, sobre a lenha, sobre o altar, sobre aquela valeta. Ele não faz isso apenas uma, mas 3 vezes. Meu irmão, água era uma das coisas que mais custavam naquela época. Fazia 3 anos e meio que não chovia. A água era um dos bens mais preciosos que eles tinham naquela época. Elias não apenas desenvolve uma vida de adoração, mas ele oferece uma oferta extravagante para Deus.
E então depois que ele faz aquilo, eu acho interessante que ele diz assim: e os profetas de Baal levantaram um altar, e nem um fogo desceu do céu, e nem uma voz se ouviu. Grava essa parte da voz também, que eu vou terminar falando dela. E nem uma voz se ouviu. E então ele começa, levanta aquele altar, oferece a oferta extravagante. Depois que ele termina, meu irmão, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele se aproxima do altar, dobra os seus joelhos, levanta a mão e começa a exaltar o nome do Senhor. Tu que és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando ele cita Abraão, Isaac e Jacó, ele está reconhecendo a grandeza de Deus desde o início do patriarcado e tudo que Deus fez sobre a nação de Israel. Quando ele cita essas 3 pessoas, ele está reconhecendo todas as maravilhas das obras da mão de Deus que ele já havia feito sobre o povo de Israel até aquele dia. E dele vai, e dele exalta o nome do Senhor acima de todo nome. Ele fala para que o seu nome seja exaltado nesse lugar e todo Israel reconheça que o Senhor é Deus. Eu levantei esse altar, para quê? Para que o seu fogo desça. O meu papel foi construir o altar. A hora que o seu fogo desce, eu saio de cena e eu deixo as pessoas se dobrarem diante daquilo que a Bíblia diz que elas se dobrariam, da glória do Senhor. Elas não se dobram diante do meu trabalho, mas elas se dobram diante da glória do Senhor. Mas a glória do Senhor é manifesta à terra mediante ao meu trabalho de levantar um altar de adoração a Ele. A Bíblia diz que quando Elias começa a exaltá-lo, o fogo desce dos céus, meu irmão, consome toda aquela lenha, todo aquele sacrifício. A Bíblia diz que até a água que estava na valeta é consumida por aquele fogo. E na hora que aquele fogo desce, aqueles 450 profetas de Baal se dobram diante daquele fogo, do fogo vivo que vem dos céus, e eles começam a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pato Branco vai declarar que só o Senhor é Deus, porque eu profetizo que nessa manhã, aqui nessa igreja, começa a se levantar uma geração de construtores de altar, assim como Elias, para que o fogo dele desça aqui, e as pessoas não se converterão ou se prostrarão à comunidade cristã Zoe, ou qualquer outra igreja, mas elas se dobrarão diante do fogo da glória de Deus, e elas reconhecerão que só o Senhor é Deus. Meu irmão, para mim não existe forma mais simples da gente viver o que Deus tem para nos dar. Meu irmão, construir um altar, viver uma vida de intimidade com Deus, é o caminho para que você prove tudo o que Deus tem para manifestar na sua vida. O rei Josafá um dia está diante de uma guerra. Quantos aqui passam por guerras? Talvez você está passando por uma. Tem alguma guerra na sua vida, seja ela grande ou pequena? Está passando? E meu irmão, aqui entra outra questão que se fala da mesma verdade. Muitas vezes nós passamos por guerras e o que nós fazemos? Eu não sei você, mas eu que sou esse cara racional, das exatas, de ficar tentando encontrar resposta, eu sento e eu começo a pensar na minha guerra, e eu começo a pensar o porquê que ela está acontecendo, aonde foi que eu errei para que ela estivesse acontecendo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso consertar, como eu vou fazer para vencer essa minha guerra. E eu fico ali pensando, criando estratégias e coisas. E meu irmão, eu muitas vezes sou tentado a esquecer de mais uma verdade bíblica. Quem é aquele que tem poder sobre todas as coisas? Deus. Quem é aquele que venceu a morte, as doenças? Quem é aquele que é o dono do ouro, da prata e do bronze? Quem é aquele que tem o governo sobre tudo? Meu irmão, o governo sobre tudo é o governo sobre a sua casa, é o governo sobre o governo do Brasil, é o governo sobre o governo do mundo, é o governo sobre o seu chefe, sobre o dono da sua empresa, sobre todas as coisas. Quando a Bíblia fala que ele tem o governo sobre todas as coisas, ele tem o governo sobre tudo. Mas às vezes nós continuamos olhando e esquecendo das verdades que a Bíblia já nos disse, e nós continuamos tentando resolver as coisas da nossa maneira, ao invés de clamarmos a cura para aquele Deus que já venceu a doença, ao invés de clamarmos para que coisas mortas na nossa vida ressuscitem, para aquele Deus que já venceu a morte, ao invés de clamarmos a provisão para aquele que é o Jeová Jiré, que é o Deus da provisão. Sabe, meu irmão, Josafá estava diante de uma guerra e ele começa a orar ao Senhor, porque o exército de Israel era muito menor do que o exército que estava atacando Israel. Você já se encontrou em uma guerra assim, onde você olha para a situação e você diz para você mesmo: eu não tenho força para enfrentar isso aqui, eu não sei mais o que fazer com essa situação. Já passou por isso? Josafá estava assim.
Aí sabe o que Deus disse para ele? Eles iam entrar em guerra no outro dia. Ele estava orando e Deus fala para ele assim: Josafá, amanhã você vai fazer uma coisa. E aqui Deus está ensinando um princípio para Israel e para nós. Amanhã você vai fazer o seguinte: quando vocês forem sair para a guerra, você vai pegar todos os levitas, os músicos, e você vai colocar eles na frente do exército. E vocês vão sair daqui, e vocês vão caminhar até o lugar da batalha. E vocês vão cantando canções de ações de graça. Presta atenção, você vai ler na Bíblia canções de clamor pela presença de Deus. Você vai ler na Bíblia canções que o povo de Israel cantou de batalha. Mas a ordem que Deus dá para Josafá é: você não vai cantar uma canção clamando para que eu livre vocês. Você não vai cantar uma canção declarando a guerra e dizendo que nós vamos ganhar essa guerra. Você vai cantar uma canção de ações de graça. O que é ação de graça? É eu reconhecer tudo que Deus é e tudo que Ele já fez no mundo ou na minha vida, e adorá-lo por causa disso. Deus já fez alguma coisa para você que provou que Ele é um Deus bom? Já fez? Então quando você canta uma canção declarando que Ele é bom, você está rendendo uma ação de graças a Ele, porque você reconhece que Ele fez algo bom para você. Você está me entendendo? Aí Deus dá essa ordem para Josafá. Agora, meu irmão, tenta imaginar a cena, porque a gente às vezes lê a Bíblia de um jeito muito romântico. E eu gosto de imaginar a Bíblia assim, como se acontecesse nos nossos dias, porque daí a gente entende de fato o que foi a questão. Meu irmão, pensa que você é do exército inimigo, e você está lá, treinado, com a espada na mão, com a lança, louco para arrancar a cabeça dos caras, e você está só esperando eles chegar. E de repente você vê o exército de Israel se aproximando. E quando eles vêm chegando, você começa a reparar que na frente do exército está lá Fernandinho, o Jones, o Pedro, o Paulo, o Márcio, os violãozinhos, as harpas, as paradinhas cantando, e a galera vem andando com aquelas músicas, todo mundo com a mão levantada, e a morte venceste, cantando. Meu irmão, pensa você lá no outro exército, você ia ficar olhando para aquilo, você ia imaginar o quê? Meu irmão, faz algum sentido isso? Se você parar para pensar, na hora que você tem uma guerra e você olhar para a sua guerra, humanamente você olharia e falava: era desse jeito que eu ia lutar minha guerra. Eu ia pegar uma harpa e vou sair na frente do meu problema, tocando a harpa assim, ó. Você faria isso, meu irmão? Faz sentido? Agora, meu irmão, outra verdade que você precisa entender é que a Bíblia, a verdade dos céus, a verdade que rege o mundo, que rege a nossa vida e que rege a eternidade, não é a mesma verdade dos homens. A Bíblia ela é totalmente contrária a isso. A Bíblia diz que para você ganhar você precisa perder, que para você viver você precisa morrer, que para você ganhar a sua batalha você precisa não lutar as suas batalhas, mas construir um altar e deixar o Deus dos exércitos lutar a batalha por você. Enquanto aquele povo ia caminhando, rendendo ações de graças ao Senhor, a Bíblia diz que eles chegam no campo de batalha. Ah, meu irmão, fica imaginando essa cena, porque deve ter sido sensacional. A Bíblia diz que eles chegam lá e eles encontram 165 mil pessoas mortas pelos anjos do Senhor. Eles não precisaram trocar espadada com ninguém. Sabe o que eles fizeram? Eles construíram um altar e deixaram o Senhor dos exércitos lutar a batalha por eles. Sabe, meu irmão, a gente se desgasta demais lutando as nossas batalhas porque a gente não entende uma verdade bíblica. Sabe onde você vence suas batalhas? Lá no seu quarto secreto. E você, quando buscar ao seu Senhor, entra no seu quarto em secreto, fecha a sua porta e ora ao seu pai em secreto, e o teu pai te recompensará. Agora a recompensa não é no secreto, a recompensa é lá fora. Você busca Ele no secreto, você luta as suas guerras lá no secreto e vai, e depois que você sai do seu quarto, você vê a mesma coisa que o exército do rei Josafá viu. Aquele exército enorme que estava te afrontando, te botando medo, te preocupando. Quando você sai do seu quarto, você olha, aquele exército está todo derrotado, porque o nosso Deus é o Deus de todos os exércitos. Ele domina sobre todos, Ele é o rei de todos os reis, Ele é o Senhor de todos os senhores. Nós precisamos, meu irmão, viver baseado nas verdades da Bíblia. A nossa vida
é uma guerra de altares. Você quer vencer? Levanta um altar grande àquele que é o dono de todo o poder e que pode derramar toda a vitória sobre a sua vida. Você quer ver o reino dele ser exaltado? Levante um altar a esse rei, porque o reino dele é exaltado aonde ele está. Amém? Agora, meu irmão, eu quero terminar com uma última coisa, para a gente poder orar. Elias disse que enquanto os profetas de Baal construíam um altar, não aconteceu nada e nem som nenhum se ouviu. Eu, até por ser músico, o som é algo que me instiga muito. E eu acho que o som tem muito poder, biblicamente falando. Deus criou a terra a partir do quê? Da voz, da palavra. Quando Deus verbaliza a palavra, haja luz. O som verbalizando uma palavra faz a terra ser criada. Então eu creio muito nesse poder criador, manifestador e inspirador que há na voz de Deus e no som que ecoa nos céus. E eu tenho orado muito esses últimos meses por isso, para que o Espírito Santo nos ajude a destampar os nossos ouvidos para conseguir ouvir o som dos céus. Porque, meu irmão, você precisa entender que toda a verdade que você tem hoje, você abraçou ela porque antes de abraçá-la você a ouviu. Então o jeito que nós temos de abraçar a verdade do Senhor, a verdade do reino dos céus e da Bíblia, é ouvindo. Inclusive que a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. E quando eu falo ouvir, entenda você ler. Porque quando você lê, você está ouvindo no seu consciente, mas você está lendo, é como se o seu consciente produzisse um som. Isso é meio louco, eu não vou nem tentar explicar muito, mas é mais ou menos isso que acontece. É como se tivesse um alto-falante dentro da sua cabeça e ele está falando para o seu cérebro o som do que você está lendo. E daí, meu irmão, eu vou pensar que lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que eles estavam reunidos. E de repente veio do céu o quê? Um som. E o Espírito Santo vem, e com aquele som, ele invade aquele lugar e batiza eles, e o Pentecostes acontece. Meu irmão, eu tenho alguma coisa com o som, e eu quero ler um texto com você, para a gente orar, porque na verdade o que eu creio é que Deus está com os altos falantes lá do céu, apontados para essa igreja nessa manhã, para que o som dele ecoe aqui, e a gente está aqui para escutar esse som. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5. Meu irmão, eu vou ler o capítulo inteiro com você. Deixe sua Bíblia aberta que eu vou lendo e vou parando. Meu irmão, Apocalipse é um livro que me apaixona. Eu falo isso em todo lugar. Para mim é o livro mais legal da Bíblia. Pelo simples fato de que Apocalipse escreve uma visão daquilo que existe nos céus e que acontece nos céus, que não foi descrito em nenhum outro livro da Bíblia, da maneira como João descreveu em Apocalipse. A gente podia passar aqui um ano inteiro falando só sobre Apocalipse. Agora, o capítulo 5, meu irmão, é um capítulo que mexe muito comigo, porque o que João está vendo é uma visão do fim dos tempos. É uma visão da hora que as coisas vão acabando. E daqui, meu irmão, só para te dar uma explicação um pouco teológica da coisa para você entender. Antes de Jesus vir, a maneira que nós tínhamos para ser salvo era a lei. Só que a Bíblia diz que se você falhasse em um ponto da lei, você falhava em toda ela. E a Bíblia também diz que nenhum homem conseguiu cumprir a lei por completo. Em outras palavras, a Bíblia estava dizendo que todos os homens estavam condenados ao inferno, mediante a lei, porque ninguém havia conseguido cumprir a lei. Aí então Deus olhando esse panorama e percebendo que todos nós estávamos condenados a ir ao inferno, ele decide mandar o seu filho, para que o seu filho viesse fazer o quê? Fala para quem está do seu lado: cumprir a lei. Meu irmão, você gosta de videogame? Alguém que gosta de videogame? Você gosta? Quando você pega um jogo, esse jogo de missão, você vai passando de fase, o seu objetivo é fazer o quê? Zerar o jogo, não é? Jesus veio para zerar o jogo.
O jogo era cumprir a lei. Ninguém tinha conseguido zerar o jogo. Jesus veio e zerou o jogo. Quando você zera o jogo, o que você faz? Você joga aquele CD fora e começa a jogar um outro jogo. Jesus veio, a Bíblia diz que ele mesmo declarou: eu vim aqui para cumprir a lei. Eu não vim aqui para revogar, ou seja, para mudar a lei. Eu vim aqui para cumprir. Agora, quando Jesus cumpre a lei, ele zera o jogo. Quando ele zera o jogo, ele tira o CD do videogame, joga fora e fala: agora nós vamos começar um jogo novo. Esse jogo é muito chato, esse jogo de cumprir lei. Esse jogo de ser igreja desse jeito, cheio de regra, é muito chato. Nós vamos começar um jogo novo agora. Naquele jogo, só o sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar e ver a minha glória e se relacionar comigo intimamente no Santo dos Santos. Esse jogo é muito chato. Eu vim aqui e zerei ele, agora nós vamos começar um jogo novo. Todo mundo vai poder ter relacionamento comigo. Todo mundo vai poder entrar no Santo dos Santos. Porque há uma verdade na Bíblia que nós cantamos aqui nessa manhã. A morte, ele venceu. O véu que separava a presença dele de toda a humanidade, ele rasgou de cima a baixo, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos e nos relacionar com ele. Jesus vem, cumpre a lei. Quando ele cumpre a lei, ele joga o CD fora, ele começa a escrever um novo relacionamento, baseado na graça. Presta atenção comigo. E daí, meu irmão, ele vai. Agora, a Bíblia está dando um panorama, no capítulo 5 de Apocalipse, do que vai acontecer lá no fim. Porque, meu irmão, pelo que João descreve em Apocalipse, lá no final, no dia em que todos nós nos encontraremos com o Senhor, no dia que tudo aquilo que está preparado para o fim acontecer, e todos nós seremos julgados, então determinados se estaremos no céu ou seremos condenados ao inferno a partir das escolhas e da vida que fizemos. Naquele dia a Bíblia diz que há um livro. Fala para quem está do seu lado: há um livro. E meu irmão, esse livro, ele é o livro que, quando aberto, ele teria escrito dentro dele o nome de quem? Dos salvos. O seu nome vai estar escrito nesse livro? Amém? Agora imagina uma coisa comigo. Imagina que acabou o mundo. Jesus voltou. E a gente chegou lá no céu. A gente chegou lá no céu na hora do julgamento. E então Deus está lá e ele fala assim: abre o livro aí que tem o nome da galera que vai vir aqui para o céu, viver com nós. E então eles pegam aquele livro na mão. E eles tentam abrir aquele livro. E eles não conseguem. Isso ia desesperar o seu coração ou não ia? Eu ia ficar muito desesperado, porque eu sei que o meu nome está lá dentro. Mas ninguém ia poder ler o meu nome lá dentro. E eu não poderia ser levado até os céus para viver a eternidade, pelo simples fato de que ninguém ia conseguir ler o meu nome lá dentro. Apocalipse 5 está falando sobre essa cena. Eu quero que você leia isso comigo. A partir do verso 1 fala assim, João está tendo essa visão e ele fala assim: eu vi na mão direita daquele que está sentado sobre o trono, Deus, o Pai, um livro que era escrito por dentro e por fora, e esse livro estava selado com 7 selos. E eu vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu e nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de ler e nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para poder abrir o livro, para poder abrir os seus 7 selos. E então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio, e ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E logo que ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixe sua Bíblia aberta. Meu irmão, presta atenção nisso aqui, que isso é demais.
Meu irmão, ninguém podia abrir o livro. Você podia ser a melhor pessoa do mundo, você podia fazer bem para todo mundo, você podia tentar buscar viver uma vida de santidade ao máximo que você conseguisse, e a gente ia chegar lá no final, e nós íamos nos juntar com aquelas pessoas que estavam ali chorando, olhando para aquele livro e falando: ninguém pode abrir esse livro, eu estou condenado ao inferno porque ninguém consegue romper esses selos. Mas aí meu irmão João vê uma coisa incrível, ele fala: ninguém podia abrir os 7 selos. Mas então eu vi que do meio deles se levantou um cordeiro, Jesus, o Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E a Bíblia diz que ele vai até o Pai, toma da mão do Pai o rolo. E então, meu irmão, agora Jesus vai começar a abrir os selos e declarar a nossa salvação. Agora, meu irmão, o capítulo 5 continua contando como vai ser o processo da abertura dos selos. Porque nós lemos até o momento que Cristo tomou o rolo, ele não tinha aberto os selos ainda. E meu irmão, eu quero deixar bem claro para você, isso é o que Deus falou comigo. Você pode ler e falar: não tem nada a ver com o que você vai falar, Shalom, tudo bem, eu respeito sua opinião, não tem problema. Mas isso aqui falou tanto comigo, que eu tenho vivido isso aqui. Porque eu entendi que nós fazemos uma parte muito importante e fundamental nesse processo, para que os selos vão sendo abertos, até que o 7º selo seja aberto, e o nosso nome seja gritado lá dos céus, chamando: vem para cá, chegou a hora de você entrar no gozo do seu Senhor. Meu irmão, esse é o dia que eu mais espero na minha vida, a hora que eu vou escutar Deus gritando lá de cima para mim: vem aqui que chegou a hora de você me ver. Eu já vi ele de algumas formas, mas eu não vi ele na plenitude dele. E eu não vejo a hora de chegar esse dia. Agora presta atenção comigo, ele tomou sobre a mão dele o rolo. A partir do verso 9 começa a acontecer uma cena muito interessante, que para mim é uma cena que Deus está deixando para nós, dizendo assim: o processo da abertura dos selos passa por isso aqui acontecer. Enquanto isso acontece, eu vou abrindo os selos. Porque ele tomou o rolo, você lê o capítulo 5, e isso está acontecendo. A partir do capítulo 6 é onde ele começa a abrir o primeiro selo, o segundo, o terceiro. Então, o que Deus está mostrando aqui é: enquanto isso do capítulo 5 acontece, a abertura dos selos vai acontecendo. E eu quero que você perceba comigo uma coisa: existem 3 canções que são cantadas no capítulo 5. 3 sons que são emitidos aqui no capítulo 5. Versículo 9, a Bíblia fala assim: a hora que Jesus tomou na mão o rolo, a Bíblia diz assim: e então os 24 anciãos, o verso 8 está falando dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Aí no verso 9 fala assim: então esses 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles cantavam um novo cântico ao Senhor, dizendo: digno tu és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque o Senhor foi morto e com o teu sangue o Senhor comprou para Deus os homens de toda tribo, de toda língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Primeira canção. Agora, meu irmão, isso aqui eu tenho uma teoria para mim. Eu tenho uma teoria que eu não sei se isso acontece com você, mas eu tenho vezes que eu escuto alguém cantando uma música e de repente, quando eu percebo, eu estou cantando essa música. Eu nem estou junto com a pessoa mais, mas eu estou cantando essa música depois. Tem ou não tem? Às vezes é umas músicas ruins, né? Essas épocas de política, então, né, tem uns jingles de político horroroso. Mas eu tenho a sensação, meu irmão, que a Bíblia diz que Jesus toma o selo, toma o rolo. E então os 24 anciãos e os 4 seres viventes começam a cantar uma canção a ele. E eu tenho essa sensação, meu irmão, de que nesse momento esse som da adoração dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes começou a ser ecoado ali ao redor do trono. E esse som começou a ser ouvido pelos milhões e milhões e milhares de anjos e seres celestiais que habitam no céu. Porque se você continuar ali na Bíblia, verso 11 fala assim: então eu olhei e eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Agora não é mais só os 24 anciãos e os 4 seres viventes, mas ele começa a ouvir a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, que já estavam cantando. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. E agora todos eles juntos cantam uma segunda canção. Verso 12, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
Mas o texto não termina. Agora, a primeira canção era cantada pelos 24 anciãos e os 4 seres viventes. E eu acredito que esse som ecoou, e esse som, quando ecoou, ele entrou nos ouvidos dos anjos, dos seres celestiais, e começou a despertar os anjos dos seres celestiais a fazerem a mesma coisa. E agora esses anjos dos seres celestiais se juntam aos 24 anciãos e aos 4 seres viventes, e eles continuam cantando uma canção de adoração ao Senhor. E então eu chego no ponto que eu quero orar para que isso aconteça aqui nessa manhã, que para mim é o ponto que, nesse texto, eu acredito que é essa cena, que esse som que está acontecendo nesse exato momento, porque lá isso não para, dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, dos milhões de anjos e seres celestiais cantando, eu imagino que daí esse som ecoou de lá e invadiu a terra. E no verso 13 a Bíblia fala assim, que a visão de João agora é: então eu ouvi toda a criatura que está no céu e que está na terra. Você é uma criatura que está na terra? Então nós fazemos parte dessa visão de João. Eu ouvi toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que nele há, declaravam junto com quem? Com os anjos do céu, os seres celestiais, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Verso 13: aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Amém e amém. Meu irmão, nós precisamos ouvir o som do céu. O céu está gritando uma canção de adoração, aonde os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os seres celestiais se prostram diante do trono o tempo inteiro, pelo simples fato de que o Cordeiro que foi morto ressuscitou, tomou na sua mão aquele rolo que ninguém podia abrir, e ele agora está pronto para abrir os selos. E esse processo de abrir os selos passa por uma geração que destampa os seus ouvidos e começa a ouvir o som do céu, e começa a reproduzir esse som do céu aqui na terra. Porque se você olhar, meu irmão, o que as criaturas da terra cantavam era a canção baseada naquela primeira canção dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes: tu és o Cordeiro que venceu, o único digno de abrir os 7 selos, de ter o poder, a honra, a força e a glória sobre o Senhor. Meu irmão, é muito bom nós cantarmos as nossas canções ao Senhor. Eu amo cantar coisas espontâneas para Ele. Eu acho que isso é uma declaração de amor profunda. Você está cantando o que o seu coração sente por Ele. Mas eu creio também em algo poderoso que acontece quando uma geração de construtores de altar coloca os seus ouvidos atentos a esse som que está soando dos céus. Elias deixou um detalhe ali, ele falou: os profetas de Baal levantaram o altar, mas não teve nenhum som que ecoou dos céus. Ele era profeta, ele ouvia a voz do Senhor vindo dos céus. O Pentecostes vem quando o som de um vento impetuoso toma aquele lugar. O avivamento vai tomar as ruas de Pato Branco a partir de hoje, porque nessa manhã nós nos levantamos aqui para ouvir o som do céu e cantar aqui junto com os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, junto com os milhões e milhões e milhares de anjos, a canção que exalta ao nome daquele que é o Todo-Poderoso, para que o fogo dele desça sobre esse altar e tome as ruas dessa cidade, e toda essa cidade se prostre e reconheça que só Ele é o Senhor. Amém.